Fala GV, começando mais um episódio do nosso podcast, direto dos estúdios da AGV, aqui em Belo Horizonte. Você sabe, a AGV, a melhor proteção veicular do Brasil. E por que é a melhor? Por causa de pessoas. Uma empresa feita de pessoas que fazem girar toda essa engrenagem. E eu estou aqui, frente a frente, com uma dessas pessoas, o Vander Clayton, que comanda uma equipe grande aí e faz esse trabalho maravilhoso, né? Um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Obrigado por esse convite maravilhoso, estar aqui falando. Podcast 10 anos no Universo GV. Isso aí, só tenho a comemorar. Eu que já tenho 5 anos, né? Metade desse caminho percorri com a GV. Desde maio de 2020. Pensa nisso, pandemia. Conheci a GV nos piores momentos do nosso Brasil, né? Um momento caótico. E sobrevivi a esse momento. Estou aqui, maravilhoso, colhendo os frutos da AGV. 10 anos de AGV, que maravilha. E quem passou por toda aquela turbulência, o que vem pra frente, né? Ah, É um horizonte, né? são horizonte e oportunidade, né? AGV é uma empresa que abre oportunidade para todos, né? Os excluídos desse país. Até a proteção veicular é para isso, né? A proteção veicular ela é para quem não tem direito a crédito, para quem tem o nome negativado. É a oportunidade da pessoa da classe C para frente, né, para baixo, né, vamos dizer assim, a oportunidade de fazer a proteção do seu veículo, né? Que a proteção veicular foi criada para pessoas que não tinham condições de ter o seguro convencional. Então a GV abre a oportunidade para essas pessoas e ao mesmo tempo a oportunidade para a pessoa que não tem condições de ter uma escolaridade e ter um emprego melhor, né? Ter curso superior. Wanda, você falou uma coisa interessante, né? Da classe C, ou seja, a empresa ela tem um olhar para aqueles, Menos né, favorecidos. que às vezes estão né, invisibilizados, né? Qual que é a importância disso, desse trabalho com essa parcela grande da população do Brasil que faz girar a economia? Isso é importantíssimo. Aquela parcela que ninguém queria, que a seguradora não olhava, que era o negativado, a pessoa que não tem score, a pessoa que não tem cartão de crédito. Isso, ninguém olhava para esse pessoal. Aquela pessoa até sem habilitação às vezes, porque às vezes ela não tem condição de tirar, mas naquele momento quem usa é o tio, aí o carro é o bem em nome de outro, a gente viabiliza esse termo. Então, assim, a proteção veicular ela vem para facilitar a vida do brasileiro. Países de primeiro mundo há anos e anos, há mais de 30 anos, tem proteção veicular. E isso faz uma arrecadação financeira bilionária para o país. O nosso país, infelizmente, é atrasado, não só financeiramente, como mentalmente, né? Nessa questão de requisitos. Agora, sim, com a legalização junto à SUSEP, tudo nos termos corretos, creio eu que vai melhorar muito para todos nós. Mas olhar para o menos favorecido não é dó. É questão de você olhar uma fonte de renda, tanto para aqueles que não têm condições de ter um emprego melhor, e como para eles que não têm condições de contratar um serviço de qualidade. Hoje a GV faz os dois. Ela consegue fornecer o emprego, que é o consultor, né, o autônomo, que hoje é o seu próprio empresário, como ela consegue também levar a proteção de qualidade para quem não pode ter. Olha como isso é maravilhoso. Quando você falou uma coisa interessante aí, pensando no ambiente de negócios no Brasil, né? Com muita lei, muita tributação, coisas que às vezes dificulta. Em que medida esse trabalho da GV efetivamente transforma a vida das pessoas, dando essa tranquilidade, né? De ter o bem assegurado? Olha, hoje você ter condições de pagar uma parcela numa moto, vamos supor, R$ 45 por mês para você proteger um bem de 20 mil, de 15 mil, isso é muito bom, muito fácil. Quando eu comecei, no meu início, né? Perdão. No meu início, quando chegava no Uber para convencer ele, dizia assim, ó, essa corridinha de 4,50 que você, todo dia, você dispensa, você não dispensa? Pegue ela. Multiplique ela, todo dia você pega ela e multiplica ela vezes 30. Vai dar a parcela da sua proteção. Então você só vai fazer uma corrida de 4,50, que você dispensa toda hora,
e você vai fazer essa proteção do seu carro. Como? Isso é impossível. Eu falei, vamos para matemática. Porque o nosso Brasil não ensina educação financeira. A pessoa, ela está aqui farnada a viver uma vida pelo simples, porque ela não tem educação financeira na vida em momento algum. Ela pode entrar na faculdade, ela aprende psicologia, ela aprende até medicina, mas ela não tem educação financeira. Ela não sabe gerar nem a própria renda que tem e nem o dinheiro que chega na sua mão. Tem gente que recebe 30, 40 mil, mas vive pior do que uma pessoa que recebe 5, porque ele não teve educação financeira, que devia ser matéria obrigatória no ensino médio. Então, o que acontece? Uma pessoa está ali dirigindo seu carro, ela come uma coxinha todo dia de R$ 7, naquela época, no começo. Falei, deixa de comer essa coisa gordurosa, essa coxinha de R$ 7, então já em vez da corrida, e multiplica essa coxinha aí por 30, quanto é que vai dar? Vai dar mais caro que a proteção do seu veículo. Aí o cara fica com a cabeça, porque dava. Eu chegava em pontos de parada dele, ele estava comendo essa coxinha. Eu falei, eu provo para você que a sua proteção é mais barata que essa coxinha que você está comendo. Quantas vezes você come essa coxinha por dia? Eu como 2 vezes, deixa eu comer só uma. Você vai emagrecer, vai mudar a sua vida e você vai proteger o seu veículo. Então, assim, pela matemática, você consegue mostrar que você cortando hábitos errados, você consegue chegar a um ponto e você não vai pagar mais. Você vai só alinhar o seu hábito e você vai cobrir. É diferente do cara ter que desembolsar num cartão só, na época, né? E pagar de uma vez aquela bolada do seguro, que não é parcelado. A GV ela tem uma variação muito baixa de parcela, que é um conforto a mais também para o nosso associado. Você deu um exemplo aí legal de educação financeira, né, da matemática financeira que falta realmente e que é uma coisa que pode mudar, né, o futuro do nosso país com as pessoas se planejando. E como é que foi na sua vida? Sempre teve planejamento ou não? Aprendeu com as porradas da vida? É mais com a porrada da vida. Eu não tive educação financeira no colégio. Eu não tive educação financeira na faculdade. A gente não tem educação financeira. Tem educação financeira nossa, a gente aprende no Brasil, vai perdendo dinheiro. Você perde uma, você perde duas, você começa ganhando assim. Eu vou ganhar 5 mil, eu tô rico. Vai 5 mil, você vê que você não tem nada. 10 mil, eu tô rico. Vai 10 mil, você vê que você não tem nada. E você vai vendo que o dinheiro não é suficiente. E chega a um certo ponto que não é o dinheiro, né? É como você gera o dinheiro. O dinheiro, você não pode ser escravo do dinheiro, mas sim o dinheiro tem que servir você. Graças a Deus, eu sirvo a um Deus, né? Faz mais de 10 anos que eu me converti. Então, isso me faz colocar o dinheiro a me servir, não eu servir a Ele. Esse é um ponto mais forte quando você consegue fazer uma gestão financeira. É colocar o dinheiro a te servir e não você servir o dinheiro. Então, quando você trabalha assim, o dinheiro que você recebe, ele se multiplica para você. Uma coisa, ser abençoado não é ganhar mais dinheiro. É multiplicar aquele dinheiro, fazer ele render além do que ele vale hoje. Ser abençoado é você pegar um pai de família que ganha 2 mil, conseguir formar 2 filhos e ainda conseguir comprar uma casa com 2 mil reais. Agora, ser abençoado ganhando 50 mil e fazer isso não é ser abençoado. Isso é diferente. A bênção é multiplicar aquilo que você não vê, não aquilo que você vê. Isso que é ser abençoado. E para você, assim, qual que foi aquele momento assim que deu essa virada de chave? Foi na sua conversão ou não? Em que momento você fala assim, cara, não dá, vou ter que dar uma mudada aqui, uma guinada na minha vida? Cara, sou casado, né? Amo minha esposa Daiane, Kelma, tenho uma filha linda chamada Ana Beatriz, um filho lindo chamado Ander Cleito Júnior, e sou apaixonado pela minha família, né? E sem minha esposa, sem minha filha, eu não teria chegado aqui onde eu estou hoje, não estaria nem nesse podcast hoje falando com vocês. E a virada da minha vida, fali, né? Quebrei já. Quando eu casei, eu tinha uma empresinha de ônibus com a minha esposa, a gente quebrou, voltou para Goiânia. Mudei para Piauí em 2007, assim que a minha filha nasceu. Aí tive uma parceria com meu sogro em Teresina, depois fui para o litoral, Parnaíba. Aí lá nós montamos uma empresa de ônibus, passei lá até 2014, a gente voltou para Goiânia. 2016, voltamos para o Piauí, passei um tempo rodando de Uber. Aí foi onde eu me converti, em 2016, 2015 ali, ao evangelho, através da minha esposa, orando por mim muito. E quando eu chegava de Uber em casa, eu ia dormir, chegava no quarto e minha mulher dobrava o joelho no chão, né? Quando eu estava no banheiro, a janela do banheiro dava para o meu corredor, né? No quarto, no corredorzinho, e eu via só ela de joelho orando, pedindo a Deus que
Eu quero meu marido no escritório, eu quero meu marido de paletó, eu quero meu marido mudado. E eu pedia a Deus, eu chorava, né? Orava, eu falei, meu Deus. Aí foi assim que eu me converti. Através da oração da minha esposa, orando todo dia. E eu rodava de Uber nessa época, quando eu conheci a proteção veicular, né? E eu pedi a Deus, Deus, tira eu desse negócio, né? Se minha esposa ora por mim, pede isso, ela quer isso, foi onde eu comecei a mudar essa ideia, essa mentalidade. E coloquei de verdade meu coração nesse negócio, né? Eu pegava minha esposa no serviço, minha filha no colégio, né? E minha filha já tinha um travesseiro dentro do carro e o cobertor, que ela já saía do colégio, ela já dormia dentro do carro, ali no banco de trás, né? E a gente ficava rodando a cidade fazendo contrato. Aí teve dia que como nessa época não tinha contrato digital, né? Era contrato manual, era aqui, minha esposa aqui, e eu fazendo vistoria. E ela no contrato e eu fazendo vistoria. E isso, teve dias que a gente fazia 22 contratos no dia. Num dia só. E isso era uma outra empresa na época, né? No começo. E isso a gente arrebentou, sabe? A gente foi um sucesso. Era um ponto vermelho. Comprado fiado no nome do meu pai. Sabe? Parcelas atrasadas. Meu pai ligava, meu nome tá sujo, resolve isso, sabe? Mas a gente morava na época uma casa de um barracão, vamos dizer assim, uma casa de 3 cômodos, sabe? Minha filha dormia no mesmo quarto conosco. E Deus multiplicou nossa vida, sabe? Foi nessa labuta da vida. Deus mudou nossa vida. Deus mudou porque nessa época, o dinheiro que eu mais ganhava em Uber na época era no sábado. Eu larguei o sábado para fazer um curso na igreja, confiando que Deus ia me sustentar. E dentro da célula da nossa igreja, que eu conheci a proteção veicular. Foi um rapaz lá visitar a célula, o Mário, ele era de Goiânia também. E ele falou, rapaz, eu tenho um produto tão bom aqui, quem é que está interessado? Aí meu líder chamou, Cleito, vem cá. O nome é Wander Cleito, né? Tem um rapaz aqui oferecendo um emprego aqui. Na verdade, é autônomo, né? Aí ele falou, vai lá no escritório pra gente conversar no outro dia. Eu fui no outro dia, feriado, cheguei lá, a gente conversou, conheci o produto. Eu acompanhei ele 2 vendas, né? Ele foi fechar uma venda no interior do lado, cheguei lá, ele foi fechar uma, eu fui com ele, a pessoa que foi vender com ele, eu nunca fui vendedor, né? Mas eu sempre me vendi, né? A gente sempre se vende nossa imagem. E foi vender, eu chamei o rapaz, estava lá, o sobrinho da pessoa, falei assim, te dou R$50 se você trouxer cada pessoa. Ele vendeu 9. De uma virou 9. Então, assim, é revelador que o dom que você tem, que Deus te dá, que você nem sabe a capacidade ainda, que você nunca testou. Então, assim, a minha primeira venda só demorou 30 dias, só minha. Foi pro meu cunhado, fiado, e era um carro que nem outra proteção fazia, era um C4. Citroën C4, só a AGV fazia. A AGV não, só a concorrente lá fazia, né, que eu tava na época, outra empresa. Então, nem a AGV tinha na minha cidade, né, nessa época. Aí, nesse ponto, 30 dias eu demorei para fazer, mas no outro mês já fiz 30 vendas. Você entendeu? Demorou a primeira a sair só. Mas quando eu saía com ele, eu vendia porque eu chegava na pessoa e já oferecia essa indicação. E em 2 meses eu já larguei o Uber, fiquei fixo com a proteção, com a visão sempre diferente de multiplicar. Porque o que era bom para mim, eu queria dar para os outros. Esse é o ponto. Eu não poderia ficar com algo tão bom que me trouxe tanta renda. Não existia Pix, não existia nessa época a facilidade de dinheiro, mas eu já sabia multiplicar a visão de ser. Eu era consultor com visão de gestor. Eu peguei esse produto e ele me colocou lá como consultor, pagava repasse terrível para ele na época, mas minha visão era multiplicação. Eu já fiz uma rede de pessoas, coloquei 10 pessoas vendendo para mim. Eu podia ficar no sofá lá e só caía o dinheiro, o comprovantezinho chegando do depósito da caixa, da minha parte, da meu repasse. Então, assim, eu já tinha virado gestor automaticamente, sem título, né? Isso tão rápido que multiplicou. Enquanto o rapaz estava fazendo lá, que me mostrou o projeto, 20 placas, eu estava fazendo 100. Isso eu estou falando em 2017.
Então, assim, algo bem monstruoso naquela época, que estava multiplicando esse negócio de uma forma que eu chamava o vizinho, chamava o colega. Eu vi uma potência tão grande nisso. E minha esposa, dentro de mim fazendo contrato, nós juntos nesse projeto, junto, e minha filha já desde pequeno já participava, estava bem ali as duas. Mas é a mão de Deus. Não fosse ele e você também confiar, né? E na parte da mudança para a GV, foi bem na pandemia. A gente na pandemia, em 2020, em maio, né? Quando teve o lockdown, fechou o escritório. Aí a empresa que eu trabalho falou que não poderia nem ajudar a pagar o aluguel, que tinha fechado e tal. Aí eu tinha que me virar sozinho. Eu falei, rapaz, vou atrás de caminhão. Aí eu olhei no Google, descobri que era melhor de caminhão, era o Universo GV. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Então, eu liguei, conversei com o pessoal, conheci o Wallace Laender, né? A Laender mandou a proposta, mandou a passagem de avião, veio minha esposa para cá. Sentimos aqui a presença do senhor com o Rodrigo, naquela outra sala, né? No outro prédio antigo, que é o Salão Vermelho. Aí Deus ali, senti a presença que a gente viu, a gente tava falando de célula, tava falando de igreja, tava falando da palavra, não tava nem falando de negócio. Falei, aqui que eu quero ficar, Senhor. E isso foi maravilhoso, foi aqui que a gente largamos, troquei salário na época já tinha uns 12 mil fixos de lá, troquei na época por 4 mil, bem na pandemia, tudo fechado, o povo chamou-me de doido. Eu falei, não, doido não, eu orei antes, entreguei na mão do Senhor, e é aqui que eu vou ficar, e nesse vou ficar tem 5 anos. Hoje os dígitos já não correspondem o que a gente vive, porque a fase do dinheiro já se passou. Hoje é o bem-estar, hoje a gente tem tempo para o filho, tem tempo para a família, hoje a gente tem qualidade de vida, hoje a gente tem amizade. Porque proposta a gente recebe toda hora lá fora. Mas o que pesa não é financeiro, é a amizade, o laço que você tem, o acesso que você tem hoje. Hoje você está com o Rodrigo, você está com o Alisson, você está com o Fitão. Hoje você tem amizade verdadeira, o pessoal nasce um filho ali, você está tudo junto. Se você fica doente, te liga e pergunta como é que você está precisando de alguma coisa. Então é uma coisa que dinheiro não compra, né? É essa amizade, esse laço que você tem de convívio com eles. E quando eu falo que GV transforma, eu falo para todo mundo, GV transforma a vida, eu tenho os regionais no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará. Até no Acre já tem. Então, assim, são um lugar de extrema pobreza. São lugares onde já vi pessoas chorar porque não tinham o que comer. Mas ela fez uma adesão, pegou R$ 250 e conseguiu fazer a feira da casa. Sabe? Ela ligou, agradeceu, chorou com o marido. Então isso não tem palavras, sabe? Se você não vê Deus no rio que transborda na vida das outras pessoas, que a palavra do Senhor fala, é melhor, em algumas versões fala assim, há mais graça em dar do que em receber. Em outras versões assim, é melhor dar do que receber. É bem fácil explicar isso. Se você dá é porque você pode, né? Então eu prefiro dar porque Deus já me deu. Então, quando você está em posição de dar, é porque está transbordando no seu celeiro. Então, se Deus só dá aquilo para você quando você tem capacidade de transbordar na vida do outro. Então, quando eu vi a proteção veicular nessa formalidade da GV, eu vi que eu tinha condições de transbordar na vida de outra pessoa. Então, quando você está multiplicando a regional, você está levando, lógico que você tem uma lucratividade com isso, mas o que você está levando é além do dinheiro que você ganha. Você está levando renda onde não tem. Você fazer pessoas que só têm um segundo grau receber 50 mil por mês, isso não existe. Dígitos que as pessoas vão transformar a vida das outras pessoas. Eu tenho pessoas que estão levando cesta básica, mas tem pessoas que estão transformando a família toda. Lá no meu escritório eu tenho sobrinho, eu tenho cunhada, a gente sai transformando a vida de todos ao nosso redor. Lógico que a gente trabalha no profissional, mas a gente ajuda todos. E todo gestor que eu tenho, o cara está ganhando dinheiro e está transformando a família. Então, assim, isso é uma ação social dentro da empresa. Então, se você não vê Deus nisso, você está cego. Então, a GV é uma empresa de Deus, onde eu falo até para o Rodrigo,
Aqui é o seu ministério, né? Falei pro Rodrigo uma vez que aqui é o ministério dele, que ele falou para mim uma vez, ou ele virava pastor, ou ele ia para a GV, né? Tocava o barco na época GV Brasil, não tivesse a GV. Eu falei, Rodrigo, aqui é seu ministério. Aqui é onde você vai pregar a palavra para a pessoa, porque aqui ele transborda na vida de muitas e muitas milhares de pessoas. E é isso. A gente pode dizer que aqui é uma família mesmo? É uma grande família, né? É uma grande família que tem confusão também. Não é o paraíso aqui, não. A gente briga, a gente se xinga. Então, assim, é uma grande família. Se a pessoa te liga e pergunta como é que tá a sua esposa, minha esposa passou por uma situação muito difícil no nascimento do nosso filho. Ela teve cefaleia pós-hack, né? E teve uma pressão intracraniana. Ficou hospitalizado, UTI, o neném foi liberado, mas ela teve que correr para outro hospital. Então, isso passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Com ela. Depois, meu filho também foi para UTI com outros problemas de outra doença. Só que, sim, 2 momentos muito difíceis no começo do nascimento dele. E recebi ligações do Rodrigo, recebi ligações de Vitão, depois falei com o Alice. É só dinheiro, gente. Se fosse uma empresa corporativa, eu tava nem ligando. O Rodrigo me ligou, perguntou se precisava de alguma coisa na DAI. Tenho certeza que precisasse transferir ela ali, ele ajudava. Entendeu? Então são coisas que não se paga. Eu pedi para ele ore, muitas vezes que ele orou. Nesse momento que a gente mais precisa de oração. E tá aí, tá linda, maravilhosa, meu filho tá lindo, maravilhoso ali no hotel. Então, a gente tem pessoas que orem por nós, que perguntam como é que tá essa família, que oram por você, que te vê além de um dígito, que vê uma dificuldade sua, ela tenta ir lá em você. E vamos trabalhar junto essa dificuldade antes dela pensar em te trocar. Isso não tem valor. Essa pessoa, ela merece o seu respeito e ela merece estar com você antes de qualquer coisa. Você falou muito aí, né, de família, a gente falando da família GV, né? Mas a sua família, qual que, né, esses momentos difíceis, momentos de alegria, às vezes momentos de provações, né? Às vezes a gente passa por uma situação e que no momento a gente não entende por que está passando pela situação e depois lá na frente a gente enxerga, né, que é Deus preparando a gente para algo muito maior. Então, assim, qual que é a importância da sua família na sua vida? É tudo, né? Minha esposa, ela é gestora administrativa, né? E ela participa de tudo, né, da empresa. Mas a minha base é a família. O Senhor é o centro, mas sem a família a gente não tem como sobreviver, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, a igreja somos nós. A igreja não é aquele prédio maravilhoso. Então, ele morreu por nós. Então, nós temos que morrer para nossas esposas. Então, assim, nossas esposas são a geradora de nossos filhos. Nossos filhos são a herança do Senhor. Então, família é a nossa base. Família é tudo. Não é o primeiro é o Senhor. Mas para estar com o Senhor, nós temos que estar com a nossa família. Então, assim, minha família é minha base. Se eu não estiver bem em casa, eu não estou bem no emprego. Então, eu tenho que estar bem em casa, eu tenho que estar alinhado com a minha família, eu tenho que estar alinhado com a minha esposa. E ultimamente, desde sempre, tenho que escutar a mulher, porque a mulher sabe demais, viu? Realmente, ela tem, assim, um sexto sentido, que é o Espírito Santo. Eu falei até uma vez no palco, eu falei assim, o Espírito Santo lá de casa, que é ela... Ela que faz isso acontecer. Na verdade, a gente é um espectador ali de palco, sobe no palco, mas a mulher, nossas esposas, sem elas não estaremos aqui não, né? Você segura a barra, ela que aguenta o porre, elas que aguentam o nosso desespero na hora da aflição, nossa ansiedade, quando a gente está ali naquele momento de querer chutar o balde, de falar assim, eu não aguento mais. Hoje eu vou brigar com o Alisson, hoje eu vou brigar com o Rodrigo, e a mulher vai, calma, não é assim, aguenta, espera. Elas o nosso termômetro ali da ansiedade, da aflição, e são elas que seguram a barra. Fica ali meio longe do holofote, mas... O problema é quando vem aquele, eu avisei. Isso vem,
E vem rápido, viu? A minha vem, eu avisei uma apontação e fala assim, tá vendo? Eu te falei, tá aí, ó. Não prestava, tá lá falando mal de você. Mas isso acontece. A vida nossa, ela é feita de... Todos nós temos nosso deserto, né? Todos nós temos nosso tempo difícil. E eu acredito que Deus prepara a gente para o tempo difícil. Só que você tem que ter olhos espirituais e ouvidos espirituais para isso. Já passei por tempo difícil. Antes de eu conseguir ganhei o prêmio de melhor gestor do Brasil em 2024 pelo ano de 2023. Foi em Copacabana Palace ali, ó. Lugar de reis e rainha, um palácio. E eu tive começo de infarto. Eu tive uns tempos ruins e a mulher que segurou muita barra. A mulher que segurou muita barra no escritório. Muita barra, fiquei muito tempo afastado do escritório, mas Deus honrou, né? Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, né? E ela que esteve do meu lado todo o tempo. Ela, esposa, te amo, viu, amor? Você vai ver nesse podcast. Legal. Você falou, né, de momentos de dificuldade. E quando vem aquela alegria de poder conquistar uma casa nova, um carro novo, fazer uma viagem, aquela roupa que você queria e poder comprar, né? Nem fala. Hoje tem até um consultor meu que fala uma coisa que já aconteceu demais comigo, né? Ele fala que quando ele estava rodando de Uber, né, ele ficava contando o dinheiro para poder comprar comida. Lá no Piauí a gente fala mistura, né? E ele fala que hoje ele vai nos maiores restaurantes, né, de Teresina. Ele até ligou para nós em Fortaleza, ele estava num hotel muito chique, nem sei nem o nome do hotel lá. Ele estava lá no hall dele, lá, olhando lá de cima a praia, comendo uma comida muito cara. Ele ligou de vídeo, chorando, e agradeceu pela oportunidade. E ele falou esse testemunho, que contava as moedas para comprar a mistura, que era a carne em casa. E hoje ele tem condição de comer em qualquer lugar. Tá aqui viajando o Brasil todo. E isso é muito, muito bom. Isso é uma satisfação de dever cumprido, sabe? Você coloca seus filhos no melhor colégio, você compra o carro do seu sonho, você compra a casa do seu sonho. A casa do sonho ainda tá um dígitozinho ali mais longe, mas tá chegando o tempo, viu? Tá mais perto do que longe. Mas eu comprei o carro do sonho. Tinha um carro que eu sempre sonhava em comprar, achava que não ia comprar, sabe? Uma Land Roverzinha, mas Deus fez acontecer. E foi bem no sonho mesmo, sabe? Porque o cara pegou um carro velho, rasgou no cheque, e fez daquela troca, sabe? E foi em várias parcelas, e tá lá, a branquinha, coisa mais linda, me apelidou até de Vrum Vrum. Mas, assim, as viagens maravilhosas que nós fazemos, a gente pode vir pra cá e pôr um hotel gostoso, trazer a família toda pro evento da GV e viver coisas extraordinárias. A gente só vê a mão de Deus e a graça de Deus. E você fala, você merece? Merecer? Acredito que não. Trabalhei para isso, trabalhei. Mas merecimento, amigo, é algo muito forte, sabe? Às vezes muitos lá fora falam, você trabalhou, você deu duro, você não dormiu noite sem sonos, você acordou cedo, você correu para a rua, chamou pessoas, conquistou pessoas, mudou vida, Deus te deu porque você merece. Nós, seres humanos, esse é o meu pensamento, tá? Algo meu. Nós não merecemos nada do Senhor. Ele já fez tudo por nós com Jesus na cruz. Só Jesus ter dado a vida por nós, acabou. Chega, você não merece mais nada, vai lá conquistar, amigo. Eu tenho uns vídeos meus que eu faço todo dia de manhã, dando um bom dia para todos os meus consultores e meus gestores no Brasil. Eu falo, Deus já te capacitou, já te deu tudo que você tem. Vai e faça, o resto é graça. É graça de Deus. Deus é mimo. O que Deus faz por nós hoje é mimar. Sim, eu trabalho até hoje, acordo e vou trabalhar. Já tenho, é mais que suficiente para 10 famílias. Mas eu acordo todo dia e vou para a luta, porque Deus me deu para cuidar e tem um propósito para isso. Tem algo, se esse rio, eu falo, se o rio está fluindo, eu que não vou represá-lo. Eu vou continuar fazendo ele fluir. Se ele continua fluindo, tem um propósito para ele fluir mais e mais. Então vamos fazer ele fluir, gente. Toca esse rio, vamos fazer essa água desaguar na vida das pessoas. Se está fluindo é porque tem um propósito. Tem um propósito, então quem sou eu para parar esse propósito?
Isso é muito bom, né? Poder dividir e ter não só a sua vida transformada, né? Como a de outros. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Hoje nós temos mais de 500 consultores abaixo de mim, assim, na minha macrogestão. Já fizemos mais de 40 mil placas, né, ativas. Já há mais de 50 mil placas passaram pela gente e transformamos a vida de várias pessoas financeiramente. Pessoas compraram casa, carro. Já passou aqui uma consultora minha que comprou mais de 3 casas, à vista, sabe? E ela só num ano, 2 anos de AGV, então assim, transformamos a vida de milhares de pessoas. Então isso você vê, o propósito é transformar vidas. Transformar vidas. Não estamos enriquecendo uma pessoa. Tem algo tão bom que o Rodrigo passa para nós que ele divide o bolo. Então esse bolo, todo mundo tem uma fatia. Seria muito injusto se fosse um bolo que só ele ficasse com o bolo e todo mundo pegasse a migalha. Mas não, essa migalha não existe. Todo mundo está pegando a fatia. E ele fica com a fatia menor e sai picando o restante para todo mundo estar satisfeito. Então todo mundo come esse bolo e todo mundo sai satisfeito. Isso é a melhor coisa da proteção veicular. Isso é a melhor coisa da Universo AGV. Todo mundo sai satisfeito desse bolo. Bom demais. Assim, nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast e te desejar sempre vida longa, seguindo aí nesse propósito, com a sua família crescendo e a família GV crescendo, né? Cada vez com mais consultores e transformando a vida das pessoas, fazendo isso, né? Repartindo, dividindo o bolo. Obrigado, meu amigo. E sim, é isso. A gente crescendo, vivendo e podendo levar cada vez mais essa proteção de qualidade para as pessoas, levar a fonte de renda para quem quer participar desse crescimento, né? Crescimento fantástico da GV pelo Brasil. E isso, a GV é uma família. Ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, mas ela é uma família. Ela pensa no crescimento e desenvolvimento de cada ser humano. Nós lidamos com pessoas. Nós não estamos lidando com máquina. E a GV ela tem compreensão que cada pessoa ela tem um limite, né? Mas ela compreende que cada pessoa ela tem uma fazer e ela tem um propósito aqui a ser cumprido. Todos nós temos um propósito. Então vamos botar esse propósito para acontecer. Amém? Amém. Valeu demais. Muito obrigado, viu? Show de bola. Eu